Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta, hoje com a Dulce Maria Pereira, que está nos falando de longe, né, Dulce? Daqui a pouco a gente vai localizar você, tá? Aproveita, diz oi para todo mundo que está nos assistindo e me conte onde é que você está mesmo? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todas e todes, não é? Então, eu estou em Bicas, fazendo uma pesquisa sobre o impacto da ruptura da barragem em Brumadinho, e é um crime, não é? Um grande crime socioambiental. Então, o que nós estamos fazendo com uma equipe extraordinária de cientistas de todas as idades, não é? É uma equipe intergeracional, é uma equipe com toda a diversidade humana, incluindo diversidade de gênero, étnica, de áreas também, é bastante interdisciplinar, não é? E com várias universidades. Nós somos a Unicamp, a Universidade Federal do Maranhão, parceria com outras universidades, como é o caso da USP. Então, é um trabalho, a Universidade Federal de Ouro Preto, né, que é de onde eu venho, é um trabalho muito rico. E que Raquel Moreno também participa desse processo, uma vez que trata, sobretudo, de assegurar a linguagem que inclua gênero, uma linguagem que seja, de fato, transcodificar a ciência, não é? Para o entendimento cotidiano dos vários grupos. Então, é muita riqueza. Eu não posso deixar de dizer que a gente trabalha com uma rede extraordinária chamada PC Trama, que é a rede dos povos de origem africana, tanto de Congada como de várias matrizes religiosas. E um ponto forte é o impacto dessa contaminação imensa, não é, que se expande, e o impacto disso para mulheres e para os diversos grupos humanos, inclusive religiosos, que têm no Rio a referência das suas vidas. Uhum. Vocês já tiveram pela segunda vez no campo, né? Vocês estão agora pela segunda vez no campo, colhendo material e fazendo contato com as pessoas, etc. E vocês vão fazer o que com esse resultado da análise que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo análise da água, da terra, das sementes, do ar, né? Dos peixes também. Exatamente, também, né? exatamente. E o que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer com isso? Então, esse é um trabalho feito para a AEDAS. A AEDAS é uma instituição que faz assessoria ao Ministério Público e às pessoas atingidas. Então, esse trabalho todo será analisado para apoiar a matriz de danos, indicar as perdas dos grupos humanos e da natureza na região e servir como referência para a reparação, para o plano e processo e a demanda de reparação das pessoas, dos povos, dos territórios atingidos sobretudo pelo que foi carreado pela lama, mas também os outros impactos, né? Quer dizer, a perda de capacidade produtiva, a perda dos quintais, a perda das ervas utilizadas, inclusive, nas práticas, tanto religiosas quanto cotidiana das pessoas, né? As pessoas viviam do rio, das aves, dos animais que produziam e que vendiam, comercializavam. Então, Dulce, eu vi algumas entrevistas e eu fiz algumas delas também, e, de repente, a população está meio indecisa com relação a o que está acontecendo. A água não está chegando o suficiente para eu regar minha horta, o pessoal não está comprando mais a minha mercadoria porque eles imaginam que, não, eu, sendo daquela região, eu não posso comprar, não devo comprar.
eles não estão ousando comer o peixe, eles estão com uma série de afecções. Já deu para perceber alguma coisa? Me conte um pouquinho sobre o que deu para perceber. Olha, Já. grande parte esse material ele ainda é confidencial, não é? Ele ainda é confidencial. Mas, obviamente, sendo um grupo significativo de cientistas, é possível perceber um impacto muito significativo no território e, sobretudo, perda de qualidade, não é? Qualidade de vida, qualidade de alimentação, uma qualidade de saúde mental, qualidade de saúde física, e essa qualidade, essa redução da qualidade é causada definitivamente pela mudança do ambiente. Né? Definitivamente. Então, como é um trabalho ainda confidencial, por demanda, inclusive, dos grupos que são quem nos levou a fazer, né? Nós trabalhamos nesse sentido para os atingidos e para a EDAS, então nós não podemos dizer ainda os resultados específicos, mas eu posso dizer que são dramáticos. Uhum. Tá. E você falou, na tua primeira fala, da importância que a gente vai ter que dar para as mulheres, né? E mais adiante, eu queria que você falasse também da questão dos negros, né? Por que você acha que as mulheres têm que ser mais focadas neste momento? Olha, veja bem, primeiro a questão do uso do tempo. A vida dessas mulheres era organizada de uma outra forma e hoje elas vivem em função do rompimento, dos processos causados pelo rompimento das barragens. Então, sobretudo, são as mulheres as mais impactadas, as mais atingidas nesse processo, porque a demanda de cuidado é extraordinária. Vai desde o cuidado com a alimentação para o conjunto da família, para elas mesmas, e inclusive as mulheres que vivem sozinhas, porque elas... A gente pode ter como exemplo a Covid. O que aconteceu na Covid? A gente tinha que passar, a gente tem hoje ainda, não é? Que cuidar de tudo com álcool em gel, com álcool 70, lavar tudo que chega dos supermercados, ter o cuidado com a roupa, tirar a roupa, lavar toda a roupa quando sai e chega, lavar o cabelo, prender o cabelo, tudo isso para evitar a contaminação. Essas mulheres, além disso, né, desde a ruptura da barragem, e lembre-se que nós já fizemos a pesquisa na bacia do Rio Doce, que é cotidianamente tão atingida, e as pessoas são da mesma forma atingidas, mas a gente observa que, além, por exemplo, do cuidado com a Covid, essas mulheres têm que ter o cuidado com tudo que se consome, com o ar que se respira, com a quantidade de doenças subsequentes, pele, doenças na pele, doenças físicas, como no estômago, e cuidar da saúde mental, não só de si próprias, como praticamente de toda a comunidade. Fora isso, tem questões que são muito específicas. A quantidade de poeira dentro de casa, então não adianta limpar uma casa uma vez. Quando se vai cozinhar, eu vi várias casas onde as pessoas têm que cozinhar tudo com tampa, porque mesmo aquelas comidas que demandariam que fossem cozidas abertas, elas não podem. Tudo tem que ser cozido, o cozimento precisa ser protegido por tampas das panelas, porque a poeira chega constantemente, inclusive com chuva, né? E aí com chuva é um problema, outro físico-químico complicado. Então, a vida das mulheres foi completamente transformada. Imagine você, as mulheres que trabalham fora, e que, pela própria estrutura patriarcal, acabam sendo as responsáveis pelo alimento, e tudo, pelas crianças, muito mais, não é? A gente pode entender uma outra coisa interessante. Os homens têm um cuidado maior do que a média dos homens urbanos. Não é? Embora sendo urbanos, não é? Periurbanos, como algumas pessoas dizem, eu não gosto desse nome, mas embora sendo um pouco mais rurais, quer dizer, você pega os pescadores, você pega os pais, em geral, se dedicam muito mais aos filhos, inclusive no compartilhamento da sua ação profissional e tudo mais. Mas, mesmo assim, inclusive na advertência para o cuidado, são as mulheres.
Além disso, há uma outra questão que é muito séria, no caso das mulheres, é a perda do poder aquisitivo da família. Não é? E essa realidade atinge de forma muito desigual as famílias negras e de forma muito desigual as famílias indígenas. Por quê? Porque são grupos humanos que viviam do seu quintal, viviam dos seus animais muito mais, muita gente da pesca, grande parte das pessoas que são pescadores são negros, e fora isso, o racismo ambiental. O racismo ambiental atinge o conjunto da população, porque o conjunto da população é considerado entre os grupos inferiorizados pelas grandes corporações. Para se imaginar, grande parte das pessoas que trabalham nessas áreas são, eu digo sempre, engenheiros operários, né? Mas que se valem do seu poder de conhecimento e do poder que a própria engenharia muitas vezes assegura às pessoas, mesmo sendo eles réis operários na hierarquia das empresas, e eu não estou dizendo réis porque eu acho que o seja, mas é o tratamento que é dado na hierarquia pelas corporações, mas que tem a seu favor o gênero, na grande maioria, e a seu favor a origem étnica. Então, o processo de desqualificação desses grupos, que tem a sua vida tomada, o seu futuro comprometido, o sequestro do futuro, inclusive, atinge de forma desigual os grupos humanos negros. E a ação, se você for ver, a gente conseguiu fazer um mapeamento do racismo ambiental, como é que ele opera nos territórios, não é? Inclusive, do ponto de vista da credibilidade, você acredita que a credibilidade dos processos de luta por reparação, etc., é muito maior entre as pessoas não negras do que entre as pessoas negras indígenas, que já não acreditam na justiça, não confiam em nenhuma forma de justiça. É dramático, é dramático. E na tentativa, nas operações de divisão dos coletivos, isso acontece nas bacias, acontece de forma muito relevante na bacia do Rio Doce, a tentativa, inclusive, de fazer com que a comunidade deixe de ter algum tipo de vínculo e corresponsabilidade, ao mesmo tempo de fazerem as demandas de reparação coletiva, tem forte estratégia das empresas e de parte do judiciário de dividir esses grupos. Então, você vai ver que as pessoas que são procuradas, geralmente, para reparação, na sua grande maioria, são pessoas não negras. E, quando as pessoas negras são procuradas para reparação, ou são, de alguma forma, são justamente aquelas lideranças que acabam, então, por romper a comunidade, caso aceitem essas propostas, não é? À medida que tem uma reparação que é sempre injusta e que o restante da comunidade não tem. E o que eu acho impressionante na bacia do Paraupeba é que, à medida que se organizou essa rede chamada PC-Trama, que é a rede dos grupos de matriz religiosa ou de congados, não é? Afro-brasileiros, não é? Negros, atuantes, a coesão da comunidade se mantém, porque se mantém a partir dessas lideranças que não aceitaram romper com o processo de busca de reparação coletiva. Isso acontece também na bacia do Rio Doce. Essa é uma questão muito interessante, não é? Porque além das perdas serem perdas comuns, e veja bem, essa tentativa de fazer com que a reparação seja individualizada ocorre justamente não só para enfraquecer a comunidade, como também para que se pague menos, porque a oferta de R$13 mil para uma família que perdeu tudo, não é? Que a lama passou pelo quintal, ou que mesmo não tendo perdido tudo,
pela forma como se dá o impacto nos territórios, não é? Essas famílias acabam sendo, todo mundo acaba sendo penalizado. Inclusive, eu digo, o ar não tem sequer barreira de classe, né? O ar descontaminado distribuído, ele está para todos. A água está para todos, não é? A presença de elementos tóxicos está para todos, e as pessoas, por vezes, operam num sistema de classe que é quase de casta, não é? Que inclusive cega pessoas com maior poder aquisitivo. Agora, elas não estão, não deixam de ser da mesma forma impactadas, o conjunto social é impactado. Não é? Então, Dulce, no mês da consciência negra, você traz esse termo que eu não tinha ouvido ainda, que era de racismo ambiental, né? É complicado, puxa vida. E eu li um texto teu também que falava de necropolítica. A Vale não tem obrigação de poder, em primeiro lugar, prevenir e, em segundo lugar, atender em caso de acidente de uma maneira mais efetiva? Raquel, nesses processos é impressionante a violação de leis, é impressionante o que o professor Celso Sanches chama de um estoque de cinismo, não é? É inacreditável o estoque de cinismo, quer dizer, a forma como as mentiras são contadas, a maquiagem é feita, você não imagina o que a gente tem visto, sabe, em termos de tentativa de mudança do próprio ambiente, de diluição do material disponibilizado, por exemplo, na água, que é altamente contaminante. Então, o cinismo das corporações é imenso, o cinismo de parte do Poder Judiciário, inclusive, quando juízes, principalmente juízes da vara civil, operam no território para fragmentar os grupos sociais, encheram de advogados a bacia do Rio Doce, não é? Para tentar fazer acordos, desmontaram as associações de atingidos que vinham desde o início, criando associações alternativas. E o sequestro dos direitos, não é? O que a gente tem é sequestro de direitos constitucionalizados, inclusive, não é? O traje aos patrimônios naturais, mudança de normas no meio do caminho, pactos que não são cumpridos. Então, essa é uma realidade imensa e uma realidade também de minar o próprio poder do Estado, porque à medida que segmentos do Estado fazem acordos com as corporações que penalizam imensamente, você pensa o que é uma bacia do Rio Paraupeba, o que é uma bacia do Rio Doce, pensa nas milhares de pessoas que vivem nessas regiões e que têm os seus direitos sequestrados, e as consequências disso para o futuro. Então, as obrigações são descumpridas e, por vezes, com conivência dos poderes. Não é? Há, no caso da bacia do Paraupeba, um pacto feito com o governo do Estado de Minas Gerais, que é um pacto feito entre a empresa e o governo, que passa a controlar todo o processo de reparação. E o dinheiro, por exemplo, foi destinado à construção de um rodoanel. Para quê? Para escoar os minérios de forma mais facilitada para as próprias empresas. Então, a gente tem que entender uma coisa que acho que eu falei em uma aula que eu dei, que a minerodependência cria um processo perverso de minero-corrupção, de minero-subserviência. E a outra coisa, as comunidades também ficam divididas. Por quê? Porque o emprego, a miséria que recebiam vinha muitas vezes dessa atividade de mineração, era miséria, né? Uma coisa vergonhosa. Outra coisa, as empresas operam uma coisa, as corporações, né, no caso a Vale, no Samarco, BHP, Billiton, elas operam esses recursos todos, não só na Bolsa de Valores,
como numa outra coisa inacreditável, que é a Bolsa do Futuro. Então, elas não operam simplesmente na Bolsa de Valores, elas criam tendências, inclusive operam na Bolsa de Futuro. Outra coisa, quando você pensa na Bacia do Rio Doce, você tem uma empresa muito estabelecida, que é a BHP Billiton. A Vale não é uma empresa do porte de uma BHP, mas é uma empresa que tem ambições de chegar a isso. Sim. Não é? A Samarco é muito mais frágil, inclusive, porque os seus controladores são justamente a Vale e a BHP. Mas também é um movimento de tentar se constituir como as empresas poderosas do mundo no setor. E aí passa por cima de tudo. E o problema é que há uma aliança, com os segmentos de poder. Eu pergunto para você, cadê o judiciário nesse processo? Cadê o Supremo? Eu tenho dito, cadê o Supremo? No caso da Bacia do Rio Doce, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, passou a assumir a negociação com os atingidos. Mas já de uma forma também que houve muito pouco a ciência, houve muito poucos cientistas. Nós temos conteúdos hoje que dariam condições a se fazer, primeiro, uma reparação à natureza qualificada, porque quando eu te falo de necropolítica, eu falo também da necroengenharia, eu tenho escrito sobre isso, que é uma engenharia para a morte. É essa engenharia que pega esses engenheiros, coloca esses engenheiros no campo com uma arrogância e uma perversidade, falta de compaixão, falta de empatia com as comunidades, e faz coisas dramáticas, operando, por exemplo, esse racismo ambiental. Para você imaginar, na Bacia do Rio Doce, né, no caso de Barra Longa, grande parte da lama que estava na região mais, veja bem, tão atingida quanto, mas que era uma região de pessoas tradicionalmente com maior poder aquisitivo no centro da cidade. E muitas delas são lutadoras hoje pela reparação por toda a sua sociedade. Mas, inicialmente, foi causada, inclusive, uma divisão entre negros e brancos numa cidade que já tinha essa divisão, à medida que essa lama com resíduos saiu da região mais nobre da cidade, foi levada para o alto dos morros, inclusive com piadinhas feitas por esses trabalhadores e essas trabalhadoras da Renova, não é? Da própria Samarco, ali no caso, que diziam em Barra Longa, a lama sobe o morro. E essa lama foi levada justamente para a área onde viviam as populações negras, que não tinham sido diretamente impactadas. Seriam impactadas como todos foram, não é? E a gente pode perceber duas coisas dramáticas nessa região. Primeiro, um aquecimento desproporcional, onde há concentração de resíduos, não é? Segundo, uma contaminação pelo ar, à medida que o ar carrega essa poeira toda, também desproporcional. Então, com o aumento de doenças nos locais e tudo mais. E isso é um processo, é o mesmo processo de racismo ambiental que existe desde o Império. Porque na Bacia do Rio Doce, lembrar que essa guerra começou com os botocudos, pelo ouro. Não é? A guerra foi do Império contra os botocudos, ela continua. Hoje você tem os Krenak sendo submetidos à mesma guerra, à mesma desqualificação. Tem os quilombos da região submetidos ao mesmo processo, não é? E muito direcionado, por quê? Porque a ocupação do Rio Doce passa, inclusive, pelo deslocamento forçado dessas populações, porque são essas populações históricas, seja em qualquer um dos povoados da Bacia do Rio Doce, são esses pescadores, são esses quilombolas, são essas comunidades indígenas, são as comunidades históricas, na sua grande maioria negras, não é? Como é o caso de Paracatu. E são essas comunidades que lutam pela permanência no solo, pela permanência no território. Então, esse território que se torna um território de sacrifício, não é? Que é vítima dessa necroengenharia, porque olha, cá entre nós,
que engenharia brasileira e internacional, da BHP, com todo o seu poder, da Vale, com o seu poder, da Samarco, com o seu conhecimento acumulado, vem dizer essa balela que não dá para retirar a lama do rio. Que engenharia burra é essa? Que análise cínica é feita, não é? E que necroengenharia é essa que faz a reparação das casas das pessoas que não estão brigando por reparação absolutamente diferenciada, que já o que foi feito ali, qualquer um de nós, engenheiro, arquiteto, primário, jovem de formação na escola, sabe que você não faz reparação daquelas casas e deixa rachando do jeito que estão hoje. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu vou te dizer, quando a gente caminhando por esses locais, você vê isso. E a vida das pessoas, porque é o sequestro da vida, é o sequestro do presente, é o sequestro do futuro. Os estudantes e as estudantes brilhantes que estão trabalhando com a gente ficam chocados. Ficam chocados. Então, você vê esse racismo ambiental que se manifestou ontem no Salgueiro, por exemplo, quando as pessoas foram assassinadas, jogadas no mangue, e depois, quando a polícia foi proibida de entrar, e os bombeiros para retirar os corpos, as mulheres, mães, tiveram que retirar esses corpos, não é? Dizendo que ali era perigoso, mas não é perigoso para se operar um processo desses, não é? Então, isso é já um racismo ambiental. A desigualdade no saneamento básico das áreas de concentração de população negra e nas áreas que não são de concentração de população negra. A invasão dos quilombos durante a pandemia, a tentativa de invasão, não é? O tratamento que se dá. Tem um outro lugar de barragem que nós estamos trabalhando, que é no Maranhão, na Amazônia maranhense, onde uma empresa canadense que se coloca como uma empresa ambientalmente correta no Canadá, opera o mesmo cinismo aqui, que é de conseguir transformar territórios habitados e reservas ambientais nesse lugar onde tem a maior mina de ouro do Brasil, que é a Arizona, né, a maior mina de ouro do Brasil, e opera com o mesmo cinismo na tentativa de deslocamento, e às vezes muito bem sucedida, de deslocamento forçado de um conjunto enorme de populações negras que eles fazem, inclusive, com que neguem a sua ancestralidade. Isso é epistemicídio, é morte, é eliminação do conhecimento. Isso é racismo ambiental. Uhum. Uau! Agora, eu vi também que, na verdade, a população em si, né, a população mais prejudicada, está desenvolvendo laços de solidariedade incríveis, né? Você pode pegar na minha horta o que você quiser sem pagar nada. Se eu comprei tijolos para consertar a rachadura do meu muro da casa e sobrou tijolos, por favor, pegue porque você está precisando, né? Muito diferente da necropolítica, da necroengenharia, etc. Né? Então, nós temos dois exemplos absolutamente marcantes, né? De uma solidariedade, por um lado, e de um absoluto desprezo, não sei. Desprezo, processo de eliminação dos conjuntos sociais que são inconvenientes nesses territórios, que são transformados realmente em áreas totalmente penalizadas por sua riqueza. E, por outro lado, compaixão, solidariedade. Agora, eu vi uma coisa que eu preciso dizer que foi muito triste. Quando um pescador maravilhoso, eu vou mandar para você, Raquel, a foto do que ele fez na casa dele, um tanque maravilhoso, é uma coisa assim, é um Gaudí, sabe? É um Hundertwasser, sabe? Essa grande arte, assim, de uma qualidade extraordinária. Eu digo assim, parece Hundertwasser, parece a obra do Hundertwasser, parece a obra do Gaudí. E ele dizer, olha, eu pescava e eu contribuía com muitas pessoas, porque eu pescava, eu distribuía parte do excedente do meu peixe.
Hoje, eu não posso dar peixe mais para as pessoas. E eu não posso pescar. Ele virou um consumidor do Ceasa para continuar vendendo os produtos que ele vendia. Mas é claro que onde um atravessador ganha muito. E o que o penaliza não é essa transformação profissional dele. O que o arrasa como pessoa é que ele não tem mais condições de distribuir os peixes, de operar essa solidariedade, porque ele sabe que ele não pode pescar, porque o peixe pode estar contaminado, os peixes estão, você não imagina, sabe, com o olho totalmente cheio de larvas, deformado, não é? Então, essa solidariedade também acaba sendo sacrificada muitas vezes, mas ela continua sendo operada. Isso é muito lindo, sabe? Ela continua sendo colocada no território, o cuidado com a outra e com o outro. Não é? E sabe te dizer uma coisa que é interessante, porque na desigualdade entre mulheres e homens, que existe, que é acentuada, que é marcante, mas tem uma outra coisa, que é um tipo de carinho e de cuidado com a outra e com o outro, que se manifestou muito nesse processo, sabe? É muito interessante vivenciar isso, inclusive homens com uma postura diferenciada em relação a filhas e filhos, sabe? E é incrível, essa solidariedade é marcante. Uhum. Como é marcante também ver mulheres, que tem uma mulher fantástica que criou o que ela chama de laços para a cura. Então, ela passou a fazer laços, criou um grupo de mulheres, elas fazem laços, elas vendem tiaras, elas vendem e também dão e compartilham com outras mulheres, assim, justamente para serem os laços para a vida, para a cura, porque elas estavam todas entrando em processo de depressão. E essa mulher que perdeu demais, nem vou dizer aqui tudo que eles perderam, mas perderam demais economicamente. E eles mantêm, ela diz, olha, mantém ali um afeto familiar, mas distribui esse desejo de cura dela, porque ela estava entrando em depressão, passou um processo muito depressivo, mas ela distribui isso para suas amigas, companheiras e criou esse grupo. Então, isso é muito. E ter uma assessoria técnica, porque, Raquel, agora o que esses poderes não querem é que os atingidos tenham assessoria independente, como somos nós. Nós somos um conjunto de universidades públicas, nós somos um conjunto de cientistas que operam e trabalham nessas universidades, pessoas com conhecimento internacional. A gente tem gente aqui que escreve com o Chomsky, a gente tem, como é o caso do professor Celso, a gente tem pessoas aqui que são na ponta da ciência em várias áreas, e somos de universidades públicas. Defendemos essa prestação de serviço de forma independente à comunidade, porque o nosso dinheiro vem dos tributos e públicos, não é? E há hoje uma tentativa das empresas de negar essa possibilidade aos atingidos e aos atingidos. Não querem que haja mais assessoria independente, pesquisa independente, porque querem que sejam todos contratados pela Vale, e no caso dessa região, e pelas empresas, no caso da bacia. Vou contar para você algo inacreditável. Olha, há um projeto de uma das universidades que é feito como assessoria ao Ministério Público. É um projeto de saúde da Fundação Getúlio Vargas, de fazer a análise de saúde das pessoas da bacia do Rio Doce. Saúde é fundamental. Esse projeto está ainda, eu diria assim, retido, preso pelos poderes judiciários da bacia do Rio Doce, que negam essa possibilidade e essa necessidade às comunidades. No caso da bacia do Paraupeba, há uma tentativa de eliminar as assessorias independentes e de controlá-las. Elas são muito controladas. Então, o nosso trabalho, eu acho ótimo, ele é muito controlado, o nosso trabalho.
Ele é controlado no sentido de que cada resultado é questionado e nós estamos, obviamente, assegurando que os melhores laboratórios façam essas análises e tudo mais. Mas esse nosso trabalho pode não acontecer mais, porque não se quer assessoria independente às atingidas e aos atingidos. Porque há pesquisas que, por imposição das empresas, estão impossibilitadas de divulgação, para você imaginar, e não são passíveis do conhecimento público das pesquisas que foram feitas no território. Agora, negar a possibilidade de uma pesquisa de saúde, quando você tem abortos espontâneos, você tem aborto de animais, a gente sabe o que causa. Nós sabemos o que causa isso. Nós sabemos o que causa isso. Nós sabemos quais são os processos que causam isso. Então, negar a possibilidade de uma pesquisa de saúde, de análise do sangue das pessoas para ver qual é a realidade dessas pessoas hoje, isso é crime. Isso é crime. Entrar com embargo ou atrasar essa pesquisa é crime. E burrice, sabe por quê, Raquel? Porque a distribuição de contaminantes, ela não é eliminada, ninguém tem controle sobre isso mais, porque a lama está lá, etc. Então, isso vai se expandindo também. Se essa pesquisa não é feita agora, ela será feita depois, e, de qualquer forma, essa contaminação vai se expandindo. Então, é burrice também das empresas, é uma estratégia de controle que é perversa e, ao mesmo tempo, burra. Não é? Mas a burrice é parte que se integra ao cinismo. Porque há estratégias de controle que incorporam isso. E a estratégia de controle das corporações é enorme no pós-desastre. É enorme. Bom, de qualquer maneira, vocês estão hoje, pela segunda vez, no campo, colhendo material, né? Com os devidos cuidados, né? E vocês vão entregar esse material também na mão da população. Qual a expectativa da população com relação a essa entrega dessas informações? A expectativa da população é imensa, porque muitas pesquisas foram feitas e eles não tiveram resultados, os resultados não foram compartilhados com eles. Agora, nós, como uma assessoria independente, a AEDAS, não podemos divulgar esses dados, porque a comunicação de risco, Raquel, tem que ser muito criteriosa. A Fundação, a Fiocruz faz isso com muito cuidado e a própria AEDAS, que é a nossa contratante, tem esse cuidado, está se preparando para fazer essa comunicação. Então, se a gente chegar à casa de algumas pessoas e mostrar o que nós já vimos, a gente vai causar uma desestruturação emocional imensa para essas pessoas, não é? Então, a comunicação do risco é criteriosa, é feita pela AEDAS, que é a assessoria das atingidas e dos atingidos, e tem essa articulação com elas e com eles, tem essa organização com elas e com eles, tem o diálogo cotidiano com elas e com eles, porque é muito complicado comunicar. Agora, esses resultados precisam ser de conhecimento das pessoas para que sejam, de fato, pessoas que façam aquilo que as empresas não fazem, que é aplicar o princípio da precaução, o princípio da prevenção, não é? Atuar com cuidado e saber as restrições que existem nos territórios, não é? O que você não pode consumir, o que você não pode vender, não é? E criar um processo de luta por direitos, porque aí é o direito ancorado na ciência, não é? Aí é pedido de reparação ancorado na ciência. E que mostra também que não adianta a reparação individual. Se alguém receber um dinheirinho aqui ou dinheiro ali, não sei o quê, a comunidade continua afetada do mesmo jeito, todos são atingidos da mesma forma, inclusive nós. A nossa precaução individual é imensa, a proteção com a qual a gente vai ao campo. Olha, Raquel, vou te dizer, eu fui a um desses lugares e não só eu, como outras pessoas da equipe, voltamos com a mesma coceira que as pessoas têm no lugar, entendeu? A pele pinicando, assim que a gente fala.
Ai, né? Então, é preciso ter muita cautela. complicado. Bom, Uhum. Dulce, nosso programa chegou no fim, mas eu quero que você prometa que quando terminar essa pesquisa, você volta para nos contar o que puder contar, enfim, não é? Eu Está volto, prometido? está prometido, e eu sugiro que essas cientistas e esses cientistas maravilhosos que estão nessa minha equipe fantástica, os jovens e as jovens que fazem parte desse processo, também falem com você, Raquel Moreno, e te agradecer ter aceito esse desafio também de colaborar nesse processo de trabalho. Olha, abraço para você, abraço para o Mauro, muito obrigada pela oportunidade de falar, principalmente sobre essa face do racismo que estrutura o racismo, que é o racismo ambiental. Racismo ambiental e necropolítica E e necroimagem, necropolítica. né? Exatamente, Que exatamente. coisa chocante. Chocante. Ok, voltamos na semana que vem, então. Até Tchau, breve. Lúcia. Tchau, tchau.